Seja bem-vindo a este Entre Nós, hoje com a pintora Maria João. Maria João, muito obrigada por ter aceito o convite e por nos receber em sua casa. Uma casa muito acolhedora e repleta de pinturas maioritariamente suas. É bom conviver com os seus próprios quadros? É aconchegador, mas a partir do momento em que os pinto, olho para eles se calhar já como se não fossem meus. Tem uma espécie de distanciamento relativamente àquilo que faz. Tem uma certa distância. Em relação a eles, acho que olho para eles como se fossem de outra pessoa e estão na parede ao nível dos outros pintores. Portanto, vai tentar também decifrar de algum modo aquilo que lá está. Tem essa atitude, primeiro tenho que lhe perguntar se tem essa atitude relativamente à pintura que vê de outros pintores. Uma atitude interpretativa, no fundo? Nem por isso. Não? É mais contemplativa? É mais contemplativa. É mais o que me toca sob o ponto de vista de sentimento, não de leitura propriamente. É mais a cor que me toca, a textura, as emoções. Não, a parte figurativa da pintura. A parte figurativa não me toca tanto, toca mais a emoção da pintura. Como, por exemplo, vi agora recentemente a exposição da Paula Rego e as figuras Em Serralves, exatamente. E as figuras são fantásticas, ela desenha maravilhosamente, mas o que ela me transmite é uma grande emoção, são umas mulheres carregadas de sofrimento, de emoção, de esforço, são figuras de grande esforço. De grande esforço, de grande paixão, de grande sofrimento. Pinturas de grande força. Exatamente. Aliás, nota-se que ela as torna o tronco curto, as pernas, as mãos e as caras fortes. Quase rudes. Exatamente, para as tornar fortes. Não podemos estabelecer um paralelismo relativamente à sua pintura. Essas características não têm porta de entrada nos seus quadros, pois não? Poderão ter eventualmente... A minha pintura atualmente está muito abstrata, digamos. Aquilo que as pessoas gostam muito de fazer uma classificação e pronto, e podem dizer que a minha pintura agora é abstrata. Um amigo meu chama-lhe pop art, porque eu faço reciclagem. Não é pop art, é pop art. Mas eu acho que tem... Popa nos materiais. Nos materiais. É essa. Tudo, adoro lixo, pronto. Mas adora, não todo o lixo, escolhe o seu lixo, entre aspas. Às vezes. Às vezes? Às vezes é tudo. Quer dizer, não é evidentemente não vou ao lixo que se degrada, não é? Mas embalagens, tudo, móveis, pedaços de metal, tudo isso entra no ateliê e de vez em quando tem que se fazer umas grandes limpezas, pronto. Mas em relação à Paula Rego e à minha pintura, acho que pode-se fazer um paralelismo em relação à emoção, porque eu ponho nos quadros, eu retrato nos quadros, eu tento, não é tento, é exponho nos quadros, talvez por isso. Os seus quadros têm a sua assinatura, alguns deles, não todos, mas poderiam não ter de facto o seu nome em rodapé, porque a Maria João coloca-se lá. Acha que essa leitura é assim tão linear para quem vê os seus quadros? Ou é preciso efetivamente conhecê-la? Quem me conhece diz que é a Maria João. Que sou eu. Eu desenho, toda a gente diz que quando desenho o traço é meu. Mas, por exemplo, nesta nova exposição que eventualmente farei, não existe muito desenho. Por acaso nestes últimos já está a haver. Mas... Por se ter tornado mais abstrata, como dizia há pouco? Não, porque existe muita colagem, muita pintura lisa. Não há tanta... Acho que não é tão reconhecível. E também a minha anterior pintura era muito escura e agora saltei para umas cores muito estridentes.
As cores do futuro, tal como diz num texto que acompanha o seu currículo, que o material é o passado, as cores, as do futuro. As cores do futuro, espero eu. Sou uma otimista por natureza. É certamente uma otimista e tem confiança no seu trabalho, um trabalho de quase 20 anos. Vai a caminho dos 20 anos. Sim, como a expor desde 88, como aprendizagem desde 72. Já fez, portanto, mais alguns anos, não é? Mais já fez alguns 30 anos. 33. Como é que tudo isto começou, Maria João? Vamos retroceder um bocadinho no tempo. Eu sei que passou pela Sociedade Nacional de Belas Artes, pelo Arco também. Teve também paragens em Nova Iorque, na Parsons School of Design, Sim. onde estudou não só design, mas também desenho e pintura. Estudou também, posteriormente, fotografia. Sim. Mas como é que tudo começou? Recorda-se? Recordo-me, o meu pai fazia caricatura e a minha mãe pintava. De modo que foi uma consequência natural. Natural. E realmente a minha mãe sempre me conduziu muito para a arte, teatro, deu-me uma educação muito virada para a cultura e desde pequenina que me levava ao teatro e ver exposições e mostrava nos livros e criou-me um gosto. E eu, desde miúda, lembro-me muito pequenina de ver o Nascimento de Vênus, de Botticelli, e quando, em adulta, fui a Florença e vi o quadro, sentei-me, o original, sentei-me num banco em frente a chorar, e já tinha 30 e tal anos. Deslumbrou o quadro? Fiquei completamente chocada. Foi uma coisa, assim, irresistível. Como é que foi? Conte-nos um bocadinho. Eu não vi ainda esse quadro, O Nascimento de Vênus, de Botticelli. Eu não tive ainda essa oportunidade. Surpreendeu-o porquê? Porque era muito mais bonito. Não, porque foi o sonho de uma criança pequena que se tornou realidade ver ao vivo aquele quadro. Eu vi-o em livros, mas em livros o máximo que se vê é isto, não é? Uma coisa pequena, muitas vezes não de grande qualidade. Sim, não de grande qualidade, ou até às vezes até preto e branco, não é? Há livros que é texto preto e branco e tal. E tinha 30 e tal anos, 30 e... quando fui finalmente à Galeria des Offices e sentei-me e chorei, caíram umas lágrimas, olha para o quadro, que é enorme, que eu não fazia ideia que era tão grande. Foi assim um choque. Às vezes temos a sensação contrária a essa, que é imaginar uma obra de grande dimensão e afinal resulta num quadro muito pequeno. Resulta com o Dali, por exemplo. Aí foi Dali assombroso ter visto o Nascimento de Vênus. Quando vi essa pintura, ou quando vi pinturas que de facto têm a ver com o seu percurso de vida, que a marcaram, que cresceu a conhecê-las de perto, sente que essa pintura, a pintura dos grandes pintores, de alguma forma é diferente com a pintura que se faz hoje, com a atitude que nós temos com a pintura. Hoje há muito mais pintores, ou pelo menos nós temos conhecimento de muito mais pintores do que antigamente. A pintura mudou, a pintura democratizou-se, socializou-se mais, ou não? Eu acho que há muito mais gente a pintar, também há muito mais gente neste mundo, não é? É natural que... A comunicação hoje também é diferente. Também é diferente, também os mídias mostram muito mais coisas, se calhar antigamente havia muita gente a pintar também ou a fazer arte e não se sabia, porque não havia tantas possibilidades, tantos meios de comunicação, de saber que as pessoas faziam isto ou aquilo. Eu acho fantástico realmente que se saiba que no norte ou no sul de Portugal, nas aldeiazinhas, há as pessoas que fazem certas coisas e não sei. E pronto, e nós pensamos, há tanta gente a fazer isto, há tanta gente a fazer aquilo. As pessoas fazem por terapia, por brincadeira, porque também nas escolas ensinam mais coisas, porque antigamente o que é que era? Eram os lavores femininos. E tem um quadro com esse título? Tenho.
E agora ficou com um ar muito suspeito. Pois fiquei. Ficou porque tem também um lado muito crítico, muito atento e muito crítico na sua pintura. Faz uma crítica à condição feminina também, não faz? Não é bem a condição feminina. É o que leva a mulher a ser. A tornar-se. A tornar-se feminina? Não, a tornar-se feminina, não a tornar-se um objeto. Subjugando-se aos moldes aos visíveis. moldes da sociedade, não é? Àquilo que deve ser. Eu não sou feminista de maneira nenhuma porque acho que viva a diferença, isto em português, não é? Porque as mulheres e os homens são diferentes, portanto nunca poderemos ser iguais. Os direitos não podem ser iguais, mas toda a gente tem os seus direitos, portanto... Os direitos não podem ser iguais? Não são iguais. Os seus quadros revelam isso? Acho que sim. Podemos ver os seus quadros? Sim. Então vamos ver.